Você sabia que um único evento transformou o mundo para sempre? O Pentecostes, um dia que parecia comum para muitos, acabou sendo o ponto de partida para um movimento que desafiaria todas as normas sociais, culturais e religiosas. Mas o que aconteceu a seguir? Como um grupo de discípulos, sem grandes recursos e sem influência política, conseguiu espalhar uma mensagem que atravessou fronteiras e continentes? A resposta está na ousadia, no poder dos milagres, na coragem frente à perseguição e, claro, na fé inabalável. Do Pentecostes, a expansão da igreja, você vai descobrir como a igreja primitiva, nascida do espírito de um único dia, se espalhou por todo o Império Romano, conquistando corações e transformando sociedades. Não é só uma história antiga, é uma lição vital para os dias de hoje. Prepare-se para entender como os milagres e as adversidades não apenas marcaram a história, mas continuam a influenciar o caminho da fé até hoje. Curioso para saber como tudo isso aconteceu? Vamos começar. Após a ascensão de Jesus, um misto de expectativa e incerteza pairava sobre os discípulos. Eles se reuniam em Jerusalém, como ele ordenara, sem saber exatamente o que viria a seguir. Mas então, no dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Um som, como de um vento impetuoso, encheu o lugar, e línguas de fogo repousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo havia chegado, e com ele, um poder que transformaria a história. Pedro, aquele mesmo que antes negara Jesus, agora se levantava com ousadia e pregava à multidão. Suas palavras cortaram o coração dos ouvintes e cerca de 3.000 pessoas decidiram seguir a fé naquele mesmo dia. O que antes era um pequeno grupo de discípulos, agora se tornava a igreja primitiva, um movimento imparável. A transformação era visível. Homens e mulheres que antes temiam perseguições passaram a testemunhar com coragem, compartilhando tudo o que tinham e vivendo em comunhão. As ruas de Jerusalém não eram mais as mesmas, pois agora se ouviam orações, cânticos e testemunhos de milagres acontecendo. A igreja crescia e, com ela, o impacto do evangelho se espalhava. Mas como todo crescimento, também viriam desafios. A fé que incendiava corações começaria a atrair a atenção das autoridades e a oposição logo surgiria. A fé da igreja primitiva não se limitava a palavras. Logo, os milagres começaram a se multiplicar, atraindo ainda mais pessoas. Um dos eventos mais marcantes foi quando Pedro e João, ao subirem ao templo, encontraram um homem aleijado desde o nascimento, pedindo esmolas na Porta Formosa. Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." Num instante, o homem saltou e começou a andar, louvando a Deus. O impacto foi tão grande que uma multidão se reuniu, perplexa com o que havia acontecido. Era impossível ignorar que algo sobrenatural estava em ação. E não parava por aí. Milagres de cura, libertação e sinais extraordinários se tornavam cada vez mais frequentes. Pessoas traziam seus enfermos às ruas na esperança de que ao menos a sombra de Pedro os tocasse. E a igreja crescia, não apenas em número, mas em profundidade de fé. O evangelho se espalhava como fogo em palha seca, e os seguidores de Jesus se multiplicavam rapidamente. Mas o crescimento também despertava oposição. O testemunho dos apóstolos começava a incomodar aqueles que viam sua influência ameaçada. O avanço da igreja primitiva não passou despercebido. As autoridades religiosas, vendo o impacto das pregações e os milagres realizados, rapidamente se mobilizaram para tentar conter esse crescimento. Pedro e João foram presos por proclamarem a ressurreição de Jesus, mas nem mesmo a cadeia poderia silenciá-los.
Diante do sinédrio, eles declararam com ousadia que era impossível deixar de falar sobre o que tinham visto e ouvido. A perseguição não os intimidava. Pelo contrário, fortalecia ainda mais a fé da comunidade. Enquanto os líderes religiosos tentavam sufocar o movimento, mais e mais pessoas eram atraídas pelo testemunho dos apóstolos. Mas os desafios não vinham apenas de fora. Dentro da própria igreja, houve um episódio que mostrou a seriedade da nova fé. Ananias e Safira, um casal que tentou enganar a comunidade ao reter parte do dinheiro de uma venda, foram confrontados por Pedro e caíram mortos imediatamente. O temor se espalhou entre os discípulos, deixando claro que Deus não tolerava falsidade no meio de seu povo. A igreja crescia, mas com crescimento vinha também a necessidade de pureza e compromisso genuíno. E mesmo com a perseguição se intensificando, o evangelho continuava a se espalhar, ultrapassando fronteiras que ninguém imaginava. O evangelho não poderia ficar restrito a Jerusalém. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, foi impulsionado a levar a mensagem além das fronteiras judaicas. Em Samaria, ele encontrou um povo sedento por algo maior e milagres começaram a acontecer. Pessoas eram curadas, espíritos malignos eram expulsos e a alegria tomava conta da cidade. O impacto foi tão grande que até Simão, um mágico que impressionava o povo com suas feitiçarias, reconheceu que havia um poder muito maior em ação. O que antes era uma mensagem essencialmente judaica começava a alcançar outras culturas, preparando o caminho para algo ainda mais grandioso. Mas a expansão não parou por aí. Filipe foi conduzido pelo Espírito até uma estrada deserta, onde encontrou um eunuco etíope, um alto oficial da rainha de Candace, que lia as Escrituras sem compreendê-las. Filipe explicou a profecia de Isaías e revelou que ela falava de Jesus. O coração do eunuco ardeu de fé e, ao avistar um corpo d'água, pediu para ser batizado. A mensagem do Evangelho agora ultrapassava as barreiras étnicas, culturais e geográficas. O que acontecia era só o começo, e logo um novo nome surgiria na história para levar essa missão ainda mais longe. Poucos homens representavam uma ameaça tão grande à igreja primitiva quanto Saulo de Tarso. Fariseu zeloso e perseguidor implacável dos seguidores de Jesus, ele estava determinado a erradicar esse movimento crescente, mas Deus tinha outros planos. No caminho para Damasco, onde pretendia prender mais cristãos, uma luz intensa o cercou, e ele caiu ao chão. Uma voz ecoou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era Jesus, confrontando-o diretamente. Cego e atordoado, Saulo foi levado para a cidade, onde passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Seu mundo estava virado de cabeça para baixo, e a transformação que se seguiria mudaria o curso da história. Enquanto isso, Deus falava com Ananias, um discípulo em Damasco, instruindo-o a ir até Saulo e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Compreensivelmente relutante, Ananias sabia da reputação de Saulo, mas obedeceu. Ao encontrá-lo, chamou-o de irmão e declarou a cura sobre sua vida. Escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi imediatamente batizado. O perseguidor dos cristãos agora se tornava um dos seus. Mas como alguém que antes espalhava medo entre os discípulos poderia ser aceito? Sua jornada de aceitação e missão estava apenas começando. A igreja primitiva ainda via o evangelho como uma mensagem para os judeus, mas Deus estava prestes a expandir essa visão. Pedro, um dos pilares do movimento, teve uma visão intrigante. Um grande lençol descia do céu com animais de todos os tipos, e uma voz dizia: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Chocado, ele recusou, pois muitos daqueles animais eram considerados impuros pela lei. Mas a voz insistiu: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou."
Enquanto Pedro refletia sobre o significado da visão, mensageiros chegaram à sua porta, enviados por ninguém menos que Cornélio, um centurião romano temente a Deus. Algo novo estava prestes a acontecer. Ao chegar à casa de Cornélio, Pedro entendeu o recado. Deus não fazia acepção de pessoas. Enquanto ele falava, o Espírito Santo desceu sobre os gentios da mesma forma que havia descido sobre os judeus no Pentecostes. Era um momento decisivo. Se até então a fé era vista como algo exclusivo de Israel, agora ficava claro que a salvação era para todos. Pedro não teve dúvidas. Ordenou que fossem batizados ali mesmo. A barreira entre judeus e gentios começava a ruir, e essa expansão do Evangelho preparava o terreno para um novo líder missionário que logo entraria em cena. A transformação de Saulo em Paulo não foi apenas interna. Ela o impulsionou a uma jornada que mudaria o mundo. Junto com Barnabé, ele partiu em sua primeira viagem missionária, levando o Evangelho além das fronteiras judaicas. Em Chipre, enfrentaram um mágico chamado Elimas, que tentava impedir a conversão do procônsul da ilha. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, que ficou cego por um tempo. O impacto foi imediato. O procônsul creu e a autoridade do Evangelho ficou evidente. Essa era apenas a primeira de muitas batalhas que Paulo enfrentaria ao pregar entre judeus e gentios. Pela Ásia Menor, ele e Barnabé passaram por cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra, onde foram recebidos com entusiasmo, mas também com perseguições. Em Listra, após curar um homem aleijado, foram confundidos com deuses, mas logo depois a mesma multidão se voltou contra eles, apedrejando Paulo e deixando-o quase morto. Mas nem mesmo isso o deteve. No dia seguinte, ele seguiu viagem, fortalecendo novas igrejas e encorajando os discípulos a permanecerem firmes. Seu trabalho lançava raízes profundas, mas logo uma questão polêmica surgiria, exigindo uma resposta que definiria os rumos do cristianismo. O crescimento da igreja trouxe uma questão que não podia mais ser ignorada. Os gentios precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos. Alguns judeus insistiam que sim, defendendo a circuncisão como requisito. Isso gerou um intenso debate entre os apóstolos e líderes da igreja. Paulo e Barnabé, que já haviam testemunhado a fé genuína dos gentios, foram a Jerusalém para discutir o assunto com Pedro, Tiago e outros anciãos. A tensão era palpável. Afinal, essa decisão definiria os rumos do cristianismo. Se a lei fosse imposta, a mensagem de salvação pela fé em Cristo poderia ser sufocada antes mesmo de alcançar o mundo. No Concílio de Jerusalém, Pedro relembrou o que havia acontecido na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre os gentios sem que eles seguissem a lei. Tiago, um líder respeitado, confirmou que isso estava alinhado com as profecias. A decisão final foi libertadora. A salvação era pela graça, não por obras da lei. Os gentios não precisavam se tornar judeus para seguir Jesus. Com isso, o Evangelho pôde avançar sem barreiras culturais, abrindo caminho para que a mensagem chegasse até os centros intelectuais do mundo antigo, onde Paulo estava prestes a fazer um discurso memorável. Paulo chegou a Atenas, o coração da filosofia grega, e logo percebeu algo intrigante. A cidade estava repleta de altares dedicados a diversos deuses. Entre eles, um altar chamou sua atenção, um dedicado ao Deus desconhecido. Isso lhe deu a deixa perfeita para conectar a mensagem cristã à mentalidade dos atenienses. No Areópago, diante dos pensadores mais influentes da época, ele começou seu discurso de forma estratégica. Vejo que vocês são muito religiosos, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente sobre ele que eu falo. Assim, Paulo usou a própria cultura grega como ponte para apresentar o Deus verdadeiro.
Ao invés de citar as Escrituras, ele recorreu a poetas e filósofos gregos, afirmando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que nele vivemos, nos movemos e existimos. Alguns zombaram, especialmente quando mencionou a ressurreição, algo difícil de aceitar para a filosofia grega, mas outros se interessaram e quiseram ouvir mais. Entre eles, Dionísio, um membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. A abordagem de Paulo mostrou que o evangelho podia dialogar com qualquer cultura e que a fé continuava crescendo, chegando a cidades estratégicas como Corinto e Éfeso. Em Corinto, Paulo encontrou Áquila e Priscila, um casal de judeus expulsos de Roma que compartilhava a mesma profissão que ele: fazer tendas. Enquanto trabalhava ao lado deles, Paulo aproveitava todas as oportunidades para ensinar sobre Jesus. Aos sábados, ele ia à sinagoga e discutia com judeus e gregos, tentando convencê-los de que Jesus era o Messias. Muitos rejeitaram a mensagem, mas outros creram, incluindo Crispo, o líder da sinagoga, e sua família. A igreja de Corinto cresceu, mas não sem desafios. A cidade era conhecida por sua imoralidade, e manter os novos convertidos firmes na fé exigia ensino constante. Já em Éfeso, Paulo encontrou discípulos que ainda não conheciam completamente o Evangelho. Após ensinar-lhes sobre o batismo no Espírito Santo, algo poderoso aconteceu. Eles receberam o Espírito e começaram a falar em línguas e profetizar. Durante 2 anos, Paulo ensinou na escola de Tirano, tornando Éfeso um dos centros mais importantes da fé cristã. Mas nem todos estavam felizes com isso. Demétrio, um ourives que lucrava vendendo ídolos da deusa Ártemis, viu seus negócios ameaçados e incitou uma revolta contra Paulo. O evangelho estava transformando vidas, e quando isso acontece, sempre há resistência. Mas Paulo já estava acostumado a desafios, e sua jornada o levaria a um último e decisivo testemunho. Paulo sabia que sua jornada não seria fácil, e suas prisões começaram a se tornar uma constante. Quando ele chegou em Jerusalém, a cidade estava empolvorosa. Os judeus, que o viam como uma ameaça, logo o acusaram de profanar o templo. Ele foi preso e, devido à sua condição de cidadão romano, apelou para ser julgado em Roma. A viagem até lá foi marcada por adversidades: um naufrágio, o perigo das serpentes e até o próprio desgaste físico. Mas nada poderia impedir Paulo de continuar sua missão. Em Roma, mesmo preso, ele continuava pregando a palavra de Deus com liberdade. Durante 2 anos, recebeu visitantes e compartilhou a boa nova de Cristo, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a missão divina não podia ser parada. Esse último período de prisão foi uma das maiores provas de perseverança de Paulo. Ele escrevia cartas às igrejas que havia fundado, incentivando os cristãos a se manterem firmes na fé. Sua prisão não foi um obstáculo, mas uma oportunidade de fortalecer e expandir a igreja. Paulo sabia que o testemunho mais poderoso era viver o que pregava. Mesmo sob custódia, ele demonstrava na prática que o Evangelho de Cristo não era uma mensagem de palavras, mas de vida, uma vida disposta a pagar qualquer preço. Sua jornada de fé estava perto de seu fim, mas o impacto que ele causaria continuaria a ressoar por gerações. Agora que você explorou a trajetória fascinante de como o Pentecostes deu início a uma revolução que mudou o curso da história, a pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? A jornada dos apóstolos, cheia de desafios, milagres e coragem, nos ensina que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Não importa os obstáculos, sempre há um caminho, e você pode ser parte dessa transformação, assim como aqueles primeiros cristãos. O que você está disposto a fazer hoje para espalhar essa mensagem de fé e esperança?
Se você quer continuar essa jornada, aprender mais e aplicar tudo isso em sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A mudança começa com você.